Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Tudo bem? 1º de janeiro. Ufa, chegamos até aqui. É isso que você está pensando? Eu tô pensando a mesma coisa. Glória a Deus. Chegamos ao dia 1º de janeiro de 2026. E é natural que a gente faça muitas metas, muitos planos, não é? Afinal, chegou um novo calendário, é aquela sensação de página em branco, é aquela sensação de recomeço, mesmo que a gente esteja assim bem marcado por lembranças ruins, o cansaço, o estresse, enfim. Mas a gente tem uma oportunidade de recomeçar. E nessa questão de recomeçar, a gente começa a bolar planos. É o curso de inglês, é a compra da casa, é o nascimento de um bebê. São muitos e muitos planos que movem a gente durante o ano. Mas você sabe que às vezes a gente esquece de traçar algumas metas que sem elas, as demais perdem um pouco o sentido de verdade, que são as metas espirituais, metas espirituais. Se eu não tenho uma meta espiritual para esse ano, as outras metas, elas ficam enfraquecidas. Neste ano, caminhar com você pra gente é ir além desse planejamento comum e muito saudável e muito normal entre nós. Nós queremos falar sobre gratidão, queremos falar sobre compromisso com Deus, falar sobre entregar nossa vida, direcionar nossa vida ao Senhor, desenvolver os nossos dons na presença do Todo-Poderoso. Que tal? Você topa falar sobre as metas espirituais para esse ano que está só começando? Então você vai me responder a pergunta que a Luciana, nossa produtora, fez. O que você deseja ver transformado em sua vida espiritual neste novo ano? Vamos tirar esse tempinho aqui do Vida e Saúde, 1º do ano de 2026, primeiro programa para a gente bater um papo sobre esse assunto. E eu tenho aqui a alegria de ter ao meu lado, pessoalmente, direto dos Estados Unidos, para este estúdio da Rádio Novo Tempo. Oi, Raul, tudo bem com você? Tudo jóia, Rose. Feliz ano novo. Prazer estar aqui do seu lado. Muito bom. Não é IA, né, Rose? Não é IA, gente. Não é uma imagem aqui da inteligência artificial, não. É o Raul mesmo aqui, né? E o povo pula, faz festa que Raul voltou. Essa semana demais. Foi assim aqui na Rádio Novo Tempo. O Raul voltou, o Raul está com a gente. Mas, Raul, como é que você pode ajudar as pessoas que começaram o ano e tem muita gente fazendo metas sobre, por exemplo, emagrecer, sim, claro, com saúde, claro, saudável. Como é que a sua mentoria pode ajudar nesse processo? Rose, nós temos ajudado aí nos últimos 10 anos pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Então, muitas pessoas que começaram há 3 meses atrás, há 1 mês atrás, há 6 meses atrás, já estão melhores na sua saúde, já estão colhendo os resultados, já estão mais magras, com mais energia, mais confiança, mais autoestima e já estão entrando em 2026 com mais saúde e alegria, né, e energia. Então, se você ainda não tomou essa decisão, mas está aí procrastinando, está pensando, não tomou ainda a ação, né, de fazer alguma coisa por você, ainda dá tempo. É só você acessar leisdoemagrecimento.com.br, agenda uma sessão lá com o nosso time. Nessa sessão, que é gratuita, a gente vai te conhecer, vai te entender, vamos conversar. E aí sim, vamos te apresentar os melhores planos ali e você decide se você quer se inscrever, se você quer a nossa ajuda ou não. Então, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. É isso aí. A gente precisa tomar as nossas decisões e dar o primeiro passo. Você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, já aqui com a gente, com a nossa turma do Vida e Saúde, já conhece um pouquinho desse método que o Raul utiliza com os mentorados, mentoradas. Então entre em contato com ele, ok? Combinado? E, gente, ele é muito especial pra gente. Ele é muito querido aqui na nossa programação. E a gente não poderia começar o ano de 2026 sem a presença dele. Pastor Felipe Amorim. Apresenta também o Bíblia Fácil, inclusive Bíblia Fácil também da rádio, não é, pastor? É Feliz ano novo. Oi, gente. Obrigado, Rose. Obrigado por me convidar. Raul, é bom ter você aqui. Bom. Direto do estrangeiro, é um produto importado, né?
Produto importado que a gente traz aqui. E é bom estar com vocês aqui no Vida e Saúde. Vida e Saúde, olha que legal, né? Eu nunca tinha sido convidado pro Vida e Saúde. Por que será? Vocês olham pra mim e não veem. Vocês não veem saúde em mim, Luciano? É? O pastor é sinônimo de saúde. Mas estamos aí, ó. Mas é bom estar com vocês aqui dia 1º de janeiro, né? 2026. Que bom. Bom demais. Quantos anos você completa? Não quero saber. Eu não conto. Eu não conto. Este ano eu vou completar com a 26, 44 mil. É mesmo, pai, pastor. 44. É mesmo. Mas minha mãe disse que é com carinha de 18. É mesmo? Minha mãe Coisa sempre de mãe, fala. né? Minha mãe sempre Coisa fala. de mãe. É isso mesmo. Igualzinho as tias do Raul que passam por aqui no programa, né, Raul? Sempre tem umas tias que elogiam. Sim, Nossa, muito. Ele família. deixa combinado. Família é pra isso. Por isso, né? quando eu vou pregar na igreja, eu sempre quero que tenha pelo menos 4, 5 pessoas da família, porque aí vocês vão ficar até o final do sermão. Entendeu? Esses Os ficam, outros né, podem ir embora. pastor? É isso mesmo. Muito bom, pastor, muito bom ter o senhor aqui com a gente, pra gente celebrar e refletir sobre essa importância da gente planejar e se dedicar tanto quanto a gente se dedicaria às outras metas que a gente faz em todos os aspectos da vida, tá bom? Bom, querido ouvinte, você vai participar com a gente através do youtube.com/Novo Tempo Rádio, você vai participar através do 12981510081. Antes de eu chamar a música, daqui a pouquinho eu chamo música, eu queria que o pastor Felipe Amorim deixasse a rede social para que... Será que tem algum ouvinte da Rádio Novo Tempo que não segue o pastor Felipe Amorim? Vai seguir agora. Segue lá, gente, é @PR Felipe Amorim. Como minha mãe foi muito criativa, Felipe com 2 P's, que é de muita potência, entendeu? Assim, da vida. Sei, tá? coisa Então de mamãe. @PR Felipe Amorim. Muito bem, Valeu. muito bom. Enquanto você vai seguindo e vai participando aqui com a gente, tá? Que a gente quer saber qual é a meta espiritual que você tem traçado no coração, que você quer realizar este ano, a gente vai ouvir uma música, Arautos do Rei, Janeiro. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas
saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Muito bem, você acabou de ouvir, querido ouvinte, nós aqui na nossa mesa também, essa música linda. Essa música é bonita. O pastor já começou falando assim, linda essa música, Janeiro, Arautos do Rei, claro que não podia faltar o quarteto. Sabe como foi feita essa música? Não, conta. Eu só não lembro o nome do compositor, aquele que é o departamento. É o Cândido, não, o pastor Cândido. Ele escreveu numa volta de janeiro, porque ele era pastor distrital, e no janeiro é sempre essa época de mudança do pastor, né? E aí ele escreveu, achei muito bonita essa história, ele escreveu falando para Deus assim, olha, pra onde o senhor quiser me mandar, o que o senhor quiser que eu faça esse ano aqui, ó, meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos. É bem uma realidade pastoral assim, né? Legal. Porque em janeiro você fica dizendo assim, vou ficar aqui ou vou para outro lugar, né? Muito Amém. interessante. Eu gosto Felipe de conhecer é a história das canções, não é? Aproveita, querido ouvinte, para pedir essa música no Pediu Tocou na programação da Rádio Novo Tempo. Ô, Raul, vamos ver quem é que tá passando por aqui, né? O que você, querido ouvinte, deseja que seja transformado na sua vida espiritual nesse ano. A Maria Aparecida, de Feira de Santana, Bahia, ela diz, eu desejo ter mais constância na minha fé. Oro muito quando o problema aperta, mas queria aprender a buscar a Deus também quando está tudo bem. E Maria Aparecida, interessante você colocar isso pra gente, porque é algo que realmente acontece e você pode fazer disso aí o seu tema de oração, falar sobre isso com Deus. José Carlos de Osasco, São Paulo, queria vencer a procrastinação espiritual. Eu sei que ler a Bíblia me faz bem, mas sempre deixo para depois. E em 2026 quero levar isso mais a sério. E a gente tem que começar de forma intencional a priorizar, não é, Raul? Se não for de maneira intencional, até a gente adquirir o hábito, realmente fica mais desafiador, não é? Verdade. Também tem a Adriana Lopes, de Canoas, fala assim, meu maior desejo é aprender a entregar menos ansiedade para Deus. Eu oro, mas continuo querendo controlar tudo. Eu quero confiar mais. Interessante, né? Que às vezes a gente ora e não confia, né? A gente fica dando aquela forcinha pro Espírito Santo, né? Mas estraga tudo o negócio, né? E o Raimundo Nonato, de Bacabal, Maranhão, fala, eu quero aprender a perdoar, eu guardo mágoas antigas na família e isso pesa demais. Quero um coração mais leve nesse novo ano. Ainda bem que ele reconhece, né? E busca isso. Sim, sim. E eu acho que todo mundo que está aqui com a gente no Vida e Saúde é alguém que está buscando reconhecer e desenvolver estratégias para crescer, para melhorar em várias áreas da vida. Pastor Felipe, tem um verso na Bíblia que ele é muito interessante. Vou pedir para o senhor ler esse verso para a gente fazer a pergunta. É Provérbios 16:1. Provérbios 16:1. 16:1. Muito Você citado, lê pra muito gente? citado. É assim. Provérbios 16:1, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Peraí, deixa eu abrir aqui. Provérbios 16:1. Eu gosto desse barulhinho da Bíblia sendo legal. folheada. Ó, Provérbios 16:1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muito bem. E os ouvintes gostam bastante desse verso, a gente também cita. Mas pode ser que tenha algum ouvinte que vai ficar na dúvida agora. Vai ficar assim, pra que eu vou fazer plano? Deus já sabe o que vai acontecer mesmo. Eu não tenho que ter plano, não vou planejar nada para esse ano. Esse pensamento está equivocado, não é? Tá errado porque essa pessoa está confundindo a presciência de Deus com a predeterminação de Deus. Explica pra gente. Uma coisa não é igual a outra. Veja, Deus sabe de tudo porque Ele é Deus. E Ele sabe do futuro antes que aconteça. Isso é presciência. Mas Deus não predetermina as coisas. Ele sabe o que vai acontecer por causa da sua onisciência, mas acontece por causa das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas atitudes em relação ao que a gente quer. Veja, a pessoa pode dizer assim, poxa, eu quero passar no concurso público no ano que vem, mas eu não vou estudar, porque Deus sabe se eu vou passar ou não. Bem, se você não estudar, Deus sabe que você não vai passar, porque você não estudou. Né? Então, é preciso a gente fazer a nossa parte também. E esse texto é muito interessante, porque aqui nos livros
poéticos da Bíblia, tem várias figuras de linguagem. E aqui acontece o que a gente chama de paralelismo antitético. O que é isso? É quando as coisas se complementam pelo contraste. Você vê aqui que o sábio diz: o coração do ser humano pode fazer planos. E aqui tem uma afirmação: ele pode fazer planos, deve fazer planos. Aliás, várias vezes na Bíblia a gente vê Deus nos incentivando a organizar a vida, a agir, a você estabelecer metas. O próprio Deus estabelece metas para os seres humanos que os seres humanos vão atrás. Isso acontece com Josué, com Moisés, com Elias. Só que a segunda parte do texto é: mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Agora veja, isso aqui se aplica à vida de alguém que colocou seus planos na mão dele. A gente precisa ligar esse texto aqui com Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja, Deus só guia a vida de alguém que se coloca nas mãos dele. Então, esse texto aqui, ele não está dizendo assim, ó, pare de fazer planos. Não, ele está dizendo, o homem faz planos e não há uma condenação para isso. Só que esse homem que faz planos, ele coloca os seus planos nas mãos de Deus. E aí ele diz assim: Senhor, esse é o meu plano, mas se o Senhor quiser uma coisa diferente, eu aceito. E aí tem vários exemplos na Bíblia, né? Eu posso te dar um deles: Jesus Cristo, no Getsemane. É verdade. Ele diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E naquele momento, o próprio Jesus Cristo recebeu um não de Deus, né? Porque Deus, o Pai, disse assim: não vou passar o cálice, você tem que tomar, porque tem todo um plano por trás disso. Então, funciona assim: o ser humano precisa fazer os seus planos e precisa agir em direção aos seus planos. E dizer assim: Senhor, tá aqui, essa é a minha ideia, mas se não for a tua, eu autorizo que o Senhor mude. E se for a sua, me ajuda a caminhar. E às vezes Deus, ele fecha algumas portas e abre outras, né? Sim. E a gente tem que estar atento a esse abrir e fechar de portas. E não ficar, não, é isso que eu quero. E aí Deus está tentando te salvar daquele plano e você vai quer fazer mesmo assim, né? É verdade. E veja, os nossos planos, eles precisam começar com eu diria, o pano de fundo certo. Porque se você traça um plano que está contra o que a Bíblia já revelou, esse plano já vai dar errado. Já é contra a vontade dele. Esses dias tem uns 2 anos, eu fui visitar um senhor e ele estava dizendo assim: olha, ele falou pra gente: eu vou terminar o meu casamento e no ano que vem eu vou começar um novo relacionamento, não sei o quê. E o plano dele era esse. Veja, esse plano já está contra o que a Bíblia apresenta. Não tem como pedir a bênção de Deus para esse plano. É mais ou menos, Raul, como alguém que colocar o seu prato, alguma coisa para beber na hora da refeição, um negócio que a Bíblia já diz que não pode ser abençoado, uma bebida que a Bíblia já diz, ou pelo menos que os princípios bíblicos apresentam, não pode ser abençoada, e a pessoa diz assim: Senhor, abençoa este alimento. E eu fico olhando, imaginando Deus dizendo assim: mas como que eu vou abençoar esse negócio aí? Não tem como abençoar esse negócio. É verdade, às vezes a gente insiste em receber uma bênção de Deus em algo que ele realmente... Então assim, esse plano que vai receber a resposta certa de Deus, ele precisa começar já dentro dos princípios de Deus. Então Deus tem muitos princípios aqui para a vida financeira, para a vida sentimental. Qualquer plano que a gente vai fazer precisa começar dentro desses princípios e colocar nas mãos dele para ele dar a resposta certa. Ok, agora como que isso vai impactar as minhas decisões? Quer eu valide, siga, busque isso, eu quero realmente, né, valorizar minha vida espiritual ou não? Como que isso vai impactar minhas decisões, minha caminhada durante o ano, pastor? Eu quero ler um texto que me veio à cabeça agora, lá em Josué capítulo 1. Deixa eu encontrar aqui. Josué capítulo 1, no versículo... Versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Isso aqui, versículo 9. Eu vou começar do versículo 8. Josué 1, 8 e 9 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito nele. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então veja, Deus está dizendo aqui, você quer que esse plano, que foi o plano que o próprio Deus deu para ele, né? Você quer que esse plano prospere?
você tem que se consagrar. Você tem que obedecer à palavra. E aqui tem uma coisa interessante, Rose, querido ouvinte, Raul. O plano que Josué iria seguir aqui não foi um plano de Josué. Foi um plano que Deus deu para Josué. Disse assim, ó, o seu plano, Josué, o meu plano para você é você guiar o povo na entrada da terra prometida. Mas Deus está dizendo para Josué que o plano, olha que coisa, o plano que Deus deu para Josué só prosperaria se Josué fosse obediente. Ou seja, mesmo que Deus tenha um plano para a nossa vida, e Ele sempre tem, o plano de Deus só prospera na nossa vida quando a gente faz a nossa parte em obediência, em consagração, porque mesmo os bons planos que Deus tem para a nossa vida podem ser atrapalhados pelas nossas atitudes espirituais. Então, o que consagração contribui para que os planos deem certo? Os planos que Deus tem para a nossa vida só podem prosperar na vida de alguém que é fiel a Ele. Olha, é bem profundo, muito Sim. profundo a gente pensar sobre isso e saber que a gente precisa levar isso em consideração. Tem uma participação aqui, Marcos Vinícius, Ceilândia, Distrito Federal. Desejo me organizar espiritualmente, ter um horário fixo para orar e ouvir a palavra, sem depender só do culto ou programa de rádio. Eita, isso é importante. Esse aí entendeu, hein? Entendeu o recado, hein, Marcos? Esse aí entendeu. Tem muita gente que baseia a vida espiritual só em ouvir, né? Ou assistir alguma coisa. E é por isso eu quero te perguntar, pastor, ler a Bíblia, né, com mais frequência é uma das metas espirituais aí de muita gente. E como que uma pessoa que sente dificuldade para ler a Bíblia pode começar em 2026 de maneira mais prática? Beleza. Antes de ir para a resposta direta, só quero fazer aqui uma metáfora, porque eu sempre gosto de dizer assim, olha, quando você lê a Bíblia, você está tendo a sua refeição principal. Estamos no Vida e Saúde, né, gente? Você está tendo a sua refeição principal. Aquela refeição que realmente te nutre, né? Estamos aqui com o Raul, a gente tem que falar. Aquela refeição que te nutre mesmo. Quando você ouve um podcast, quando você ouve um programa de rádio, quando você assiste um sermão ou ouve um sermão na rádio, você está comendo uma barrinha de cereal, entendeu? Você não pode viver de barrinha de cereal. Você tem que comer alface, tomate, proteínas vegetais, sabe? Vida e saúde. Você tem que ter refeições principais. Então, quem vive, como esse rapaz falou aí, né? Graças a Deus ele já entendeu. Quem vive assim, a minha espiritualidade depende do vídeo do Reavivados por Sua Palavra. Minha espiritualidade depende do vídeo lá do pastor Gilson todo dia e tal. Essa pessoa está comendo só um lanchinho espiritual todo dia. Vai ficar fraca. Por quê? Porque a gente precisa ler a Bíblia. Aqui é a refeição principal. Agora, como é que a gente faz? Legal. Hoje é 1º de janeiro, né? 1º de janeiro a gente precisa fazer um plano. Veja, existem muitas formas de ler a Bíblia. A mais tradicional é começando em Gênesis e indo até Apocalipse. Se você ler 3 capítulos por dia, até o dia 31 de dezembro você lê a Bíblia inteira. Mas o que acontece é que o livro de Gênesis é o mais lido do mundo, né? Porque o pessoal começa em Gênesis e para em Êxodo, né? Então, você quer começar diferente? Você pode começar, por exemplo, do Novo Testamento. Começa por Mateus. Teve um ano... E veja, você não precisa exatamente ler a Bíblia inteira em um ano. O que você precisa é ler a Bíblia todo dia durante um ano. É diferente, tá? Não precisa ler a Bíblia inteira em um ano. Você precisa ler a Bíblia todo dia durante um ano. Teve um ano que eu comecei... eu disse assim, eu quero estudar só o livro de Jó, que é o meu livro preferido da Bíblia. Então, eu ia verso por verso todo dia. E eu só saía do verso 1 para o verso 2 quando eu tinha, na minha cabeça, pelo menos, esgotado o máximo possível do meu entendimento. Então, eu estudava, ia num comentário bíblico, pesquisava alguma coisa. Então, é um outro método. Você escolhe um livro da Bíblia, você vai lendo de trechos. Ou você começa do Novo Testamento, ou você começa por tema. Hoje está aí a internet para nos ajudar, né? Você pode colocar assim, ó, versículos na Bíblia sobre amor. Você vai encontrar todos os versículos da Bíblia sobre amor. Divide aqueles versículos por 10 semanas. Em cada semana você vai estudar 7 versículos. Então, um por dia. Então, tem várias formas de estudar a Bíblia. O mais importante é você priorizar. O que acontece, Rose, Raul e querido ouvinte, é que às vezes a gente diz assim, eu vou fazer, mas eu não digo a hora,
Eu não estabeleço local, eu não me programo. Tempo. Não é de forma intencional. Eu não me dia, programo hora, assim. ou- É tipo nas finanças, assim, não. Se sobrar dinheiro, eu vou investir. Se sobrar dinheiro, eu vou ser fiel a Deus. Aí nunca sobra. O que eu faço? Primeiro eu vou tirar minha parte de Deus, a parte de Deus, eu vou investir, depois eu vou organizar minhas finanças. Isso. Coloque na sua agenda, assim, olha, de 7 às 8 da manhã, de 5 às 6 da manhã, de 5 às 6 da tarde, eu estarei no meu momento devocional com Deus. Coloque na sua agenda e não deixe nada atrapalhar. Os primeiros dias serão mais difíceis e vai ficando cada vez mais fácil quando formar o hábito. É verdade, E o é hábito. mais... Desculpe, e é mais fácil se a gente colocar nas primeiras horas, né, pastor? Porque não tem ninguém te atrapalhando, não tem mensagem, não tem ninguém te ligando e tal. Se você deixar lá 5, 6 da tarde, as chances vão diminuir, porque vai ter um monte de problema acontecendo durante o dia. E eu vou dar uma dica aqui, você falou uma coisa que me lembrou. Leia na Bíblia. Ah, pastor, tem pecado ler a Bíblia no celular? Não tem, mas lá tem outros aplicativos. Tem o Instagram, tem o WhatsApp, fica chegando mensagem toda hora. Na hora de ler a Bíblia, deixa o seu celular de lado assim, bote o alarme. Você quer marcar meia hora, bote o alarme e coloque ele lá do outro lado da sala. E leia na Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia não vai subir aqui um pop-up Vai pra te ter atrapalhar. distrações. E é não comprovado cientificamente que a gente retém menos quando a gente está lendo no celular do que no livro. Então, Interessante. Bom, tá gostando da nossa conversa? Continua participando. Qual é a sua meta espiritual? O que você gostaria de ter transformado ali quando chegar no finalzinho de 2026? Conta pra gente através do 12981510081. Enquanto você vai mandando o seu recadinho, a gente chama o intervalo. Eu volto já já. Mantenha a sintonia. A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. O Deus que Fala é um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para escutar enquanto se exercita ou descansa no conforto da sua casa. Envie agora uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062 e comece agora. A água é vida. Ela melhora o humor, Ajuda na digestão do corpo. Reduz os riscos de câncer. controla a pressão sanguínea, Garante uma pele hidratada e saudável. Elimina substâncias tóxicas do corpo. ajuda a absorver nutrientes. E melhora o funcionamento do cérebro. A água é essencial para a vida. E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo. O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. A gente entende a beleza do plano de Louvor e adoração. pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim. A música não para. Ouça todos os dias aqui. Muito mais feliz. Muito mais feliz. Muito mais feliz. A Voz da Esperança. O amor de Deus renova nossa esperança de um mundo novo. Sabia que a Rádio Novo Tempo também está no Deezer e no Spotify? Sério? É sério! Você pode seguir os seus programas preferidos e ouvir sem interrupções. Tem consultório de família, lições da Bíblia, máquina de histórias e outros programas. Que legal! E como eu faço pra seguir? É bem simples. Você vai procurar pelo nome do programa e clicar em seguir. Vou fazer isso já. Novo Tempo, a sua melhor companhia. Sua família precisa de mais diálogo e compreensão? Eu sou Sheila Lima, terapeuta familiar. No meu programa, eu abordo temas essenciais para a saúde das suas relações familiares. Com experiência e sensibilidade, eu apresento ferramentas sempre práticas para resolver os seus conflitos e fortalecer os vínculos entre pais, filhos e cônjuges. Invista no bem-estar da sua família. Não perca o programa Lar e Família, só aqui na Rádio Novo Tempo.
Vida e Saúde. Oi, gente! Que coisa boa, estamos de volta. Você está acompanhando o primeiro dia do ano de 2026 aqui com a gente no Vida e Saúde. A gente está tratando sobre metas espirituais. E você sabia que a nossa assistente virtual bíblica, a Esperança, ela tem um guia de estudos específico como melhorar a vida espiritual. No bloco passado, o pastor estava comentando, né? A gente vai estudar um tema lá e aí joga versículos que falam de tal tema. O robozinho Esperança, que é a nossa assistente virtual, vai fazer exatamente isso com você. Ele já tem ali as passagens bíblicas que falam sobre como a gente pode melhorar a nossa vida espiritual. Claro que você não vai ficar fora, porque você está aqui exatamente estudando isso com a gente, metas espirituais. O robozinho Esperança vai te ajudar. Então manda um recado agora aqui pra gente, 12981510081. É só digitar Esperança que você já recebe o contato dela e aí você vai lá dar um oi pra ela. E guarda esse nome. Como melhorar a sua vida espiritual, porque esse é o guia de estudos que você vai começar a fazer com ela. Gente, são 4 lições, então, ó, tranquilinho para você estudar com o robozinho Esperança. Você sabe que a Esperança é uma excelente auxiliar do momento devocional, porque algumas pessoas dizem assim, puxa pastor, eu vou lendo a Bíblia, mas chega a hora que eu não entendo um negócio, não tem ninguém perto de mim para eu perguntar. Você pode perguntar para a Esperança, né? Você tá lendo lá, e aí você tá lendo Levítico, por exemplo, e diz assim, mas o gasofilácio, aí gasou o quê, gente? Esperança, o que é um gasofilácio? A Esperança responde pra gente. Que interessante. Então, ela é tipo um chat GPT, só que ela só dá resposta confiável, né? Então, vale a pena você ter ali no seu celular ela como auxiliar, né? Você não entendeu alguma coisa na sua leitura, você pode jogar lá que ela te ajuda a entender. Muito legal, não é, pessoal? Pois é, a Esperança é a nossa companheira de estudo da Bíblia. Então, manda seu recadinho agora, digita Esperança que você vai receber o WhatsApp dela. A gente está retomando, conversando sobre metas espirituais, pastor Felipe Amorim, gerente da Escola Bíblica da Novo Tempo. Pastor, deixa mais uma vez o seu contato. Então, você pode entrar em contato aí pelo @PR Felipe Amorim. Ok, facinho de achar. Manda lá um direct que nos próximos 3 anos eu respondo. Oh, meu Deus do céu. Não, tô brincando, esse homem é muito contactado. Eu vou responder, em algum momento da vida eu respondo. Muito bom. Bom, pastor, vamos falar sobre gratidão, porque gratidão é um dos princípios aí da fé, não é uma marca da fé cristã. Como é que quando a gente pensa em gratidão, é só dizer obrigado, obrigada, ou quando alguém fala alguma coisa com a gente fala gratidão. Como é que a gente exercita? É prática mesmo desse princípio na nossa rotina. E é só aqui a Eliane Souza de Contagem, ela fala que quer desenvolver mais gratidão, porque legal. Ela reclama demais da vida. Aí, então, Eliane, essa é a sua resposta. A resposta que você Raul, tá uma vez eu esperando. li que pessoas gratas têm respostas na sua saúde também, né? Porque muda a química do corpo. Então, Cara, interessante, é fisiológico, né? gratidão. Então, veja comprovado isso. cientificamente. Se você for grato, você já vai estar recebendo respostas e benefícios físicos, né? Você vai ser a pessoa mais feliz. E na Bíblia, a gente tem alguns exemplos de gratidão, né? Eu lembrei de 2 textos aqui, mas tem muitos outros. Eu lembrei do Salmo 116, do 12 ao 14, e também lembrei lá de Lucas, capítulo 19, se eu não me engano, na história dos 10 leprosos, né? Mas aqui em Lucas, capítulo 116, Salmo 116, né? Porque o Salmo não tem capítulo, tá bom? Não tem capítulo. É número, não é? Cada salmo é um salmo independente, não tem capítulos, né? Mas o Salmo 116, o versículo 12, o salmista diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me dá, ou todos os benefícios, seus benefícios para comigo. A pergunta do salmista aqui é interessante, porque a primeira coisa, ele admite que tem benefícios. E, gente, se tem uma coisa que nós temos tendências, todos nós, é a reclamar da vida. Nossa. Né? A gente está lá, veja, hoje é dia 1º de janeiro, provavelmente ontem o ouvinte fez aquela análise do ano, né? Qual é a nossa tendência na análise do ano? Não consegui isso, perdi aquilo. É só focar no que foi ruim, focar no que foi ruim. Mas você tem muita coisa para agradecer. Por exemplo, você está me escutando no dia 1º de janeiro de 2026. Amém. Você poderia ter morrido ontem, em 2025, exatamente, né? Então, vida, saúde, eu não tenho total saúde, mas você ainda tem saúde para estar vivo, tem gente que morreu. Então, sempre tem um jeito da gente olhar para as coisas boas. Mas a pergunta do salmista no Salmo 116, 12, tem uma outra coisa. Ele admite que não tem nada que ele possa fazer que retribua a Deus o que Deus fez por ele. Porque se a gente der nossa fidelidade, nosso dinheiro, nosso serviço, nada disso é suficiente para agradecer o que Deus tem feito por nós.
Então ele diz que vai fazer 3 coisas, rapidinho aqui, ó. Primeiro ele diz, eu erguerei o cálice da salvação. A primeira coisa que ele faz para agradecer é agradecer de novo por uma coisa que ele recebeu e não merecia, que era a salvação. Segunda coisa, invocarei o nome do Senhor. Isso aqui é interessante porque ele vai agradecer por coisas que ele recebeu, pedindo mais coisa, porque ele vai invocar o nome do Senhor. Ele vai pedir mais de Deus. E a terceira coisa que ele diz no versículo 14 é: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, como é que um cristão pode agradecer a Deus? É dedicando a vida a Deus. É você estudando a palavra, conhecendo a palavra e sendo fiel a Deus naquilo que conhece. E você praticar a gratidão. Agradecer a Deus todo dia pelas coisas pequenas, pelas coisas grandes. Isso é um hábito também. O hábito da reclamação pode ser substituído pelo hábito da gratidão. E tem um verso que diz assim, um verso que as pessoas comentam, nunca se perde tanto que não sobre nada para agradecer. Façam, olha aí ao redor quanta coisa você tem para agradecer, não é, Raul? Muito bom, muito legal esse pensamento, né, Rose? Pastor, cuidar do próximo, né, faz parte aí da missão do cristão. Como que alguém pode incluir metas espirituais voltadas à solidariedade, voluntariado, ao serviço? Nós temos muitas coisas, né? Por exemplo, aqueles que frequentam igreja, na igreja existem muitas possibilidades de voluntariado. Você pode ajudar no departamento das crianças, infantil lá, você pode ir para o departamento de assistência social, você pode ajudar na música, isso dentro da igreja, né? Agora, fora da igreja também tem muita coisa. Veja, a gente passou o Natal, né? Tem uma semana que passou o Natal. Mas eu tenho um costume com a minha família, todo Natal, a gente já faz isso há muito tempo. A gente faz no Natal e também em outros momentos do ano. Mas no Natal, geralmente as famílias se reúnem com a ceia, né? Aquela mesa farta e tal. O que eu faço? Eu sempre pego e faço 2 ou 3 marmitas daquela comida que eu vou comer. Legal. E aí, ou antes ou depois que eu como com a minha família ali, eu saio na rua para procurar alguém que não tem comida na noite do Natal. E aí entregar uma comida. Veja, eu faço isso no Natal, mas a gente pode fazer isso em qualquer época do ano, porque tem gente com fome em toda a época do ano, né? Então a gente pode... Raul, eu sempre digo assim, que você tem que encontrar aquilo que mais, com o que você mais se identifica. Tem gente que gosta de ajudar pessoas com problemas com drogas, por exemplo. Então procura uma dessas clínicas de recuperação, quem sabe você vai ser um voluntário lá. Não, eu gosto de cozinhar, então vamos fazer alguma coisa. Mas é você se programar, e a minha dica é: faça isso, comece uma vez por mês. Eu programe 12 ações de ajuda ao próximo no ano, uma a cada mês. Depois você vai, quem sabe, uma a cada 15 dias, uma vez por semana, até que isso se torna muito natural, né? Exato, exatamente. Boa ideia, não é? A gente começar o ano com boas ideias faz diferença. Você tá falando aí pra gente buscar o que a gente gosta de fazer, que é interessante a gente trabalhar naquilo que a gente gosta de fazer, não é, pastor? Como é, todo mundo recebe aí talentos do Senhor, não é? O Senhor vai distribuindo, o Espírito Santo distribui dons. Como é que a gente identifica, então, um dom, um talento, e como ele pode se transformar em meta espiritual, então, para esse ano? Veja, você pegou um conceito bíblico mesmo, né? Eu não vou ler, mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, a parábola dos talentos em Mateus também, né? Efésios no capítulo 4, fala que o Espírito Santo distribui dons, distribui talentos. E a gente pode identificar esse talento. Tem algumas dicas assim, né? Tem uns testes de talento. Se você colocar na internet, você vai encontrar um teste de dom e talento aí, bem fácil. Mas veja o que você gosta de fazer. Veja o que você faz bem e veja o que as pessoas elogiam quando você faz. São 3 sinais interessantes, né? E veja, esse terceiro sinal também é importante. Lá, posso contar? Não, né? Eu vou contar. Lá na igreja que eu cresci, tinha um cara assim que ele gostava muito de pregar e cantar no final, quando ele pregava, né? Mas apesar de gostar muito... Olha, depois a Luciana fica cortando minhas coisas aqui, ó. Apesar de gostar muito, gente, era uma tragédia, gente. Quando ele pregava a Bíblia, assim, a gente entendia que mensagem bonita. Quando ele começava a cantar, acabava com o sermão dele mesmo, né? Mas ele não era o dom dele, né? Mas ele teimava, assim, ele pregava e cantava no final. Veja, ninguém elogiava ele. Algumas pessoas chegavam a dizer: gente, cara, só prega, né? Não canta. Mas ele teimava. Veja, a gente precisa ver o que as pessoas dizem sobre nós. Então, o que você gosta de fazer, o que você faz bem feito
Porque nem sempre a gente faz bem feito o que a gente gosta de fazer, né? O que a gente gosta de fazer, o que a gente faz bem feito e o que as pessoas elogiam quando a gente faz. Essas 3 coisas podem nos ajudar a identificar o nosso dom, o nosso talento. E usar isso, para evangelizar. Para evangelizar. Pra sempre servir. Porque daí vai ser bem mais fácil, ao invés de você procurar uma coisa extra, assim, eu vou visitar alguém na prisão. É uma coisa que você vai fazer de vez em quando. Ou vou ajudar alguém com droga. É legal, ótimo, se você puder. Mas quando você usa seu dom e seus talentos e suas paixões, aquilo que você gosta de fazer, pra servir porque já é o seu emprego. Você não se esforça pra isso. Exatamente, você faz isso e você faz isso com muito mais frequência. Você pode fazer todo dia. Exatamente. Agora, pastor, a gente também pode querer um dom, desenvolver um dom, porque nem sempre a gente é muito habilidoso no início. Mas se eu gosto daquilo ali, eu posso também estudar. Estudar, posso me aprofundar. Se eu quero pregar, não levo jeito pra pregar, mas mas eu posso estudar e posso. Não, sempre. Posso melhorar, não é? O ser humano tem uma capacidade de aprender gigantesca, né? Se você for disciplinado, você pode fazer quase tudo que você quiser, né? Então, assim, eu gostaria de cantar, mas eu não sei cantar. É possível você desenvolver o talento. Vamos estudar e tal. Vamos treinar. É possível eu me tornar um escritor? Vai começando, vai estudando, fazendo técnica de escrita e tal. Tudo que a pessoa se dedicar para fazer, ela vai aprender. Os seres humanos têm capacidade disso, né? O que o Raul falou é verdade. Assim, se você já identificou uma coisa que você tem facilidade de fazer, já vai ficar mais fácil. Você gosta de fazer, vai ficar mais fácil de você usar aquilo. Então, em vez de eu demorar 3 anos até cantar bem, eu posso cozinhar bem, que eu já tenho esse talento, e usar isso para evangelização, para a vida espiritual das outras pessoas. Para abençoar outras pessoas. Legal. Pastor, tem pessoas que gostam de compartilhar seus objetivos espirituais com amigos da igreja ou da família. Essa prática, ela realmente fortalece a caminhada? E o que é preciso avaliar antes de abrir o coração? Veja, eu acho que só compartilhar não é o ideal. Agora, você poderia fazer parcerias dos hábitos espirituais. Porque aí é diferente. Porque se você compartilhar, o que acontece hoje? As pessoas colocam na rede social, né? Aí coloca lá um post no Instagram. Esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia e não sei o quê, e não sei o quê. Na verdade, tá querendo uma curtida, um like, um comentário e tal. Mas veja, se você compartilha, você tem um amigo de verdade, diz, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma meta aqui e vamos ler o livro de Gênesis até a metade de janeiro. Hoje é dia 1º, né? Vamos ler o livro de Gênesis até a metade de janeiro, lendo 3 capítulos por dia. Se no dia 15 de janeiro nós 2 tivermos lido, nós vamos rachar uma pizza. Nós vamos rachar um açaí. Açaí é bom demais, né? É muito bom, né? Pois é, vamos rachar um açaí. E aí você pode fazer uma parceria, porque aí nesse caso eu acho que é muito produtivo, assim, né? Veja, nós queremos orar mais, então eu vou ligar para o meu amigo, para minha amiga, uma vez por dia para a gente orar junto. Porque aí um vai ajudando o outro. Só compartilhar as metas, muitas vezes você só mata a curiosidade do outro, que às vezes nem está interessado na sua meta, mas essa parceria eu acho que é interessante, né? E tem muito amigo, entre aspas, né, que é aquele amigo âncora, né? Exatamente. Ele já vai te desencorajar. Não, cara, isso aí eu já tentei ler a Bíblia muitas vezes, você não vai conseguir. Ou você vai fazer isso, não, isso aí não precisa, pra quê? E aí, né? Aliás, a gente precisa saber com quem a gente se relaciona. Isso. Paulo falou lá aos Coríntios assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, algumas pessoas dizem assim, não, eu sou cristão, eu tenho que ser amigo de todo mundo. Calma, como diria o Silvio Santos, calma. Não é assim. Você tem que tentar levar todo mundo a ser discípulo de Jesus, mas até Jesus tinha amigo mais íntimo. Né? Então, escolha bem com quem você vai andar. Porque se você anda... Esses dias eu estava lendo um texto desses de administração da vida e tal, e o autor dizia assim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. E aí, amigo, você que está me ouvindo aí, talvez você comece a se compreender, né? Faz o teste. Pense quem são as 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Você vai ser a média dessas 5 pessoas. Então, você quer ler mais a Bíblia? Comece a andar com gente que lê a Bíblia. Você quer ter mais saúde? Comece a andar com quem cuida da sua saúde. A minha esposa gosta de falar assim, ambiência, né? Porque no dia que eu tô tentando atrapalhar ela não quer comer açúcar. Eu disse, olha que coisa interessante. Falou que ela disse assim, Felipe, ambiência.
Mas é isso, você precisa andar numa ambiência que te ajude, né? Ah, você quer começar o hábito de corrida. Você vai ficar andando com um cara que não quer sair do sofá? Então, é importante andar e escolher bem as amizades. Achei interessante. Por isso que eu tô querendo não aproximar você... mais do pastor aqui. Pois é. Aqui, não é? Ele é uma boa Vamos companhia, aproximar, não é? mais Ainda Pois bem é. que a gente conseguiu fazer com que ele se aproximasse aqui do Vida e Saúde, né? Pastor, a gente tem mais participações aqui, é do Antônio Geraldo. Meu sonho é usar mais meus dons. Eu sei que Deus me deu capacidade de ajudar pessoas, mas eu fico com medo e acabo ficando parado. E aí, pastor, aí, como é que é essa questão de ajudar, mas ter medo? Talvez por conta da violência, do retrato do mundo que a gente usa. Algumas que pessoas a gente vive. usam aquele... Sabe, porque a Bíblia incentiva você a ser hospitaleiro, né? Tem até o exemplo de Ló, quando ele hospedou anjos. E as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou levar uma pessoa para dentro da minha casa? Hoje é tanta violência. E eu concordo. Concordo, é muito perigoso hoje você pegar um desconhecido e mandar para dentro da sua casa. Mas veja, você pode ajudar as pessoas de outro jeito. Eu não gosto de dar dinheiro na rua. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu não gosto de dar dinheiro na rua. Porque realmente eu tenho uma desconfiança. Assim, o que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro? Vai usar droga e tal, né? Mas a pessoa me pede dinheiro na rua, eu pergunto, você tá com fome? Geralmente a pessoa diz assim, tô. Então vem aqui, ou espera um pouquinho. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu vou na lanchonete mais perto, compro um suco, 2 salgados. Esses dias eu tava lá em Curitiba, na casa da minha sogra, e aí a gente entrou na padaria assim pra comer, ela que ia pagar pra mim, né? Porque eu mereço. Porque é uma honra pra ela, não é? Ser minha sogra. Mas aí tinha um senhor sentado assim na calçada. Aí eu disse, não, fiquei um pouquinho, minha família sentou à mesa assim, eu fui lá, comprei 2 pães e comprei um iogurte e entreguei pra ele assim, ó, tome aí. Bem, ninguém viu nada, enfim, eu tô contando aqui só como exemplo, mas a gente pode ajudar de outras formas. Realmente, trazer alguém pra dentro de casa é complicado, mas você pode alimentar as pessoas, você pode ajudar as pessoas de outras formas, né? Legal, pastor. Pastor, você estava falando da família, né? Da ambiência, aí da sua esposa, quando acontece alguma coisa aí que está em desacordo, mas nesse contexto familiar, como que os pais, eles podem ajudar os filhos, né? Desde pequenos até os adolescentes a estabelecer, cumprir metas que vão fortalecer a vida espiritual deles? Essa é uma pergunta muito importante. E aí você colocou assim 2 coisas, crianças e adolescentes, que são coisas diferentes, né? Verdade. Desculpa eu chamar as crianças e adolescentes de coisas. Diferente. Chamei de coisas, mas eu tenho filhos também, né? É que de vez em quando essas coisas vão, né? Esses seres de Jesus. Mas veja, as crianças, elas aprendem por observação. Então veja, um pai que diz assim, olha, meu filho, vá ler a Bíblia mais, e o seu filho nunca te vê lendo a Bíblia, ele não vai absorver essa orientação. Meu filho, ore mais, e você nunca ora com ele, nem uma vez por dia. Meu filho, frequente a igreja, e você vive falando mal da igreja. Meu filho, é importante você ser da igreja, você nunca vai para a igreja, chega o dia do culto, você, tô cansado, vou dormir, e o seu filho tá vendo isso. Então, a criança precisa de exemplo. Você quer que seu filho cumpra metas espirituais, deixa com que ele te veja cumprindo metas espirituais. E o adolescente? O adolescente tem outra palavra. Para as crianças, exemplo. Para o adolescente, coerência. O adolescente, os adolescentes e jovens, eles têm aversão à hipocrisia. Então, meu pai fica dizendo que é para eu ler a Bíblia, mas ele passa o dia no Instagram. Meu pai fica dizendo que é para eu orar, mas ele nunca ora, nem na hora de comer. Então, para os adolescentes, eu acho que os pais podem ser coerentes. Porque geralmente, quando o menino já está com 15, 16 anos, o menino ele já aprendeu boa parte das coisas da vida dele, né? Que deveriam ter sido plantadas lá atrás. É lógico que tem como você ajudar os adolescentes ainda. Mas eu acho que pais coerentes ajudam seus filhos. E conversar, ensinar, é por aí. Muito bom. O senhor tem um livro, não é? Hábitos espirituais, o poder dos hábitos não é? espirituais. O poder tem mais. Tem outros. Tem quantos, que é isso, pastor? A gente, hoje é dia 1º de janeiro, né? Então daqui a alguns meses
Não, meses não. Eu acho que no final de janeiro deve sair o 15º. 15º. Opa, É. por favor, né? Vai sair por aí. Você que Pois tá ouvindo aí, a ó. apresentadora mal informada. Você estava se referindo a um específico. Pois é, Qual que porque você eu ia tava? fazer a pergunta. Se eu tenho Você um livro. tem um livro sobre, né? É um Thaís? livro sobre. É artigo indefinido, não é numeral, entendeu? Você tem um livro aí. É isso aí. O poder dos hábitos espirituais. Isso. E a gente tem meta. Então, a gente tá falando de que tem que se formar hábito. Como é que forma meta em Veja, hábito, Os pastor? especialistas falam que para formar um hábito tem um ciclo assim, ó. Primeiro você tem uma deixa, depois você tem a ação e depois você tem a recompensa. Então vou dar um exemplo, tá? Você quer começar a correr todo dia, então você tem que deixar alguma coisa que sinalize isso. Então, quando você vai correr de manhã. Quando você for dormir, você já separa o seu tênis, o seu short, sua camiseta de corrida e deixa ali para você ver, porque aquilo é a deixa, né? Aí a ação é colocar o tênis, a roupa e correr. E a recompensa pode ser várias, né? Mas você se olhar melhor no espelho, viver melhor no espelho, mais magrinho, mais esbelto. Ou você chegou e você vai tomar um suco que você gosta como recompensa a sua ação. E esse ciclo de deixa, ação, recompensa, quando repetido várias vezes, aí alguns especialistas falam de 21 dias, outros falam de 40 e tal. O importante é repetir. Quando você repete várias vezes, isso vai deixando os caminhos neurais mais formados. Porque o que os especialistas falam? No meu livro eu trago algumas pesquisas, né? O nosso cérebro, ele funciona para economizar energia. Então, o que é um hábito? Um hábito é uma coisa que a gente faz sem pensar muito. A gente economiza energia do cérebro, só faz. É tipo escovar o dente. Você não fica pensando assim, vou balançar o braço assim, agora assim. Você já está tão habituado que você faz sem pensar. Dirigir e tal. Você vê que quando a gente está dirigindo, a gente dirige aqui o volante, embreagem, não sei o quê, e liga o som e a gente vai fazendo automático. Ainda responde mensagem. Pois né? é. Não pode. Quando eu falo de hábitos espirituais, a gente precisa ter esse ciclo. Você quer ler sua Bíblia logo de manhã? Deixe sua Bíblia num lugar fácil. Talvez do lado da sua cama ali. Você acordou, pega a Bíblia e lê. E depois o ato é ler a Bíblia. Depois você se recompensa com a própria sensação de quem teve contato com Deus. No dia seguinte você faz de novo. No começo vai ser difícil? Vai. Mas à medida que você vai repetindo, isso se torna um hábito. Então, hábito se forma com repetição. Seria muito bom, eu ficaria milionário se eu começasse a criar o pó do hábito. Olha o pó do hábito. Raul, vamos fazer. Ó. Vamos lá, um minuto pra fazer. Como é que o pó do hábito é o seguinte, eram 2 colheres de pó do hábito num copo de suco de uva super bom, só dá certo se for super bom. Certo? Você toma e forma um hábito, mas não existe o pó do hábito. Hábito se forma repetindo. É isso. Fazendo. Fazendo. Gente, gostou do nosso programa? Metas espirituais. Já terminou? Já chegamos ao final. Temos que repetir. Pra virar hábito. Tem que ser hábito, pastor Felipe Amorim, participar mais vezes. Eu posso fazer aqui só um do registro? nosso Vida e Saúde. Um minuto, pastor. Produção, bota uva de verdade da próxima vez. Não, acho que eu vou diminuir para 40 segundos. Tem as uvas de plástico aqui, mas não funciona não. 30 segundos, pastor. Gente, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ai, Raul. E aí, aprendemos muito, hein? Vamos transformar nossas metas em hábitos. Vamos. Obrigado, pastor. Excelente. Valeu, Raul. Programa. Tamo junto. Que a gente possa a cada dia colocar aí em prática essas metas, esses hábitos espirituais que é tijolinho por tijolinho. Exatamente. Né? E no fim a gente vai ter aquela bela casa, aquele belo templo, aquela bela construção que é a formação desses hábitos, desses bons hábitos. É isso aí. Que Deus abençoe. Para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, começar 2026 com bons hábitos na saúde, na espiritualidade, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com a gente. Muito bem. Pastor, o senhor não deixou o seu contato. Mais uma vez? O @PR Felipe Amorim. E daqui a um mêsinho tá saindo aí um novo livro, vai se chamar Política para Cristãos. É um livro para tratar
para ajudar os cristãos a pararem de brigar por causa de partido político, entenderem o que realmente é política e como é que um cristão pode ser útil na sociedade sem se envolver nessa polarização. Vai ser o 15º? 15º livro, ok. Querido ouvinte, aproveita esses instantes que a gente ainda tem aqui para você contactar a Esperança, é assistente virtual bíblica da Novo Tempo. Você chama a Esperança, ela vai estudar com você. Eu quero deixar como sugestão mais uma vez, como melhorar a sua vida espiritual. Tem tudo a ver com o que a gente está batendo papo aqui. Então só digita Esperança, manda esse recado pra gente, 12981510081, que você já vai receber o contato dela. Tudo de bom pra você, feliz 2026 e a gente volta na próxima edição do Vida e Saúde. Até lá!